Amados, vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, capítulo 6. É um versículo que vocês conhecem muito bem. Versículo de número 45. Lucas 6, versículo 45. Jesus falou assim, o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Quero compartilhar com você sobre, usando esse tema, você é o que é o seu coração. Tá? Você é como é o seu coração. Você há de convir comigo que Jesus sabia que ele não tinha muito tempo para o seu ministério. E você há de reconhecer que se havia alguém na face da terra que sabia quantas coisas importantes ele tinha para falar ao ser humano, era Jesus. Então ele sabia que ele tinha que falar muitas coisas importantes para o ser humano, revelar muitas coisas sobre Deus e sobre o nosso coração para nós mesmos, porém ele sabia que ele tinha pouco tempo. O que Jesus deve ter feito então? Ele deve ter tomado a seguinte decisão: não vou gastar tempo falando de coisas triviais. Tudo que eu vou falar vão ser coisas importantes, que eu não posso deixar de falar nesses 3 anos e meio que eu vou ter no meu ministério. Então, quando você pensa nisso, você precisa também chegar a uma conclusão. Então, Jesus só fala aquilo que é essencial para a minha vida. E eu preciso dar importância e prestar atenção naquilo que ele fala. Porque ele não gastou tempo falando de coisas periféricas. Ele foi no ponto central. Ele foi na questão principal. Ele foi na essência das coisas. E aqui, então, Jesus ele fala de algo que é muito importante sobre todos nós. Ele fala do coração como um agente que está conduzindo a sua vida. Ele diz que o seu coração é um depósito onde você vem guardando coisas. E essas coisas vão se tornando valiosas para você. Você já parou para pensar? Hoje pela manhã você acordou, tomou café, fez sua higiene, e se penteou, tomou o seu banho, fez os seus hábitos matutinos. Mas você parou para pensar que você não é o que você viu no espelho? Você não é o que você viu no espelho hoje pela manhã. Ali é a sua imagem, não é você. Porque o que você não consegue ver com o espelho. O que você é, só os olhos de Deus conseguem enxergar. Que é como é o seu coração. E o trabalho de Deus, então, através do Espírito Santo e através da Bíblia, é tentar ser um espelho para o seu coração. Jesus, que tinha essa capacidade de ver o coração do ser humano, então ele disse aqui algumas coisas importantes sobre o coração que eu gostaria de destacar para você. Mas antes, eu quero
te dizer como é que o depósito do seu coração foi formado. Eu penso que o tesouro, tudo aquilo que está depositado lá no seu coração, foi formado basicamente através de 2 viés. Tá? O primeiro viés, a influência dos seus pais. E o segundo viés, as experiências que você passou. Veja bem, o tipo de pai que você teve, o tipo de mãe, a composição que eles fizeram como seus pais, a influência que eles tiveram, as palavras e ações que eles tiveram que foram se depositando no seu coração. Eu vou dar alguns exemplos para te ajudar a entender. Suponhamos que seu pai e sua mãe não foram muito preocupados em suprir as suas necessidades fundamentais. Com esse comportamento dos seus pais, o que é que começou a ser depositado nessa caixinha da sua alma chamada coração? Insegurança. Mesmo que você se converta depois, e é o seu caso, né? Creio que os que estão aqui são convertidos, você ouve assim, o justo viverá pela fé, mas você não consegue confiar em Deus, porque o depósito foi insegurança. Quem deveria me suprir, que eu confiei nisso, traiu a minha confiança. Então, eu sou um adulto inseguro. Suponhamos que, por exemplo, é claro, vocês sabem, talvez alguns melhores do que eu, que a nossa formação tem fases, né? As fases da vida da criança, o cérebro dela vai passando por alterações e cada fase tem a sua característica. E chega aquela fase que a criança é imaginativa, né? Ela cria, no bom sentido, seus mundos paralelos quando ela vai brincar, seus personagens. E suponhamos que papai e mamãe, quando o filho, a filha chega nessa fase, vem com palavras pesadas, uma interpretação indevida e fala, para de viver no mundo da lua, isso não vai fazer você chegar em lugar nenhum. E o que o papai e a mamãe fez ali? Ainda que bem intencionado, mas estavam cometendo erros. Cortaram aquilo que talvez ia ser muito necessário para uma atividade que ela ia ter na vida, a imaginação. Ela se ela ia ser um artista, talvez ela não vai ser mais. Porque um pintor, antes de pintar, o quadro já estava todo imaginado aqui. Às vezes, o músico, antes de escrever a letra, a música já estava aqui. Então, quem atua nessa área artística, lúdica, né? Parece que primeiro é a imaginação e depois é a razão. Mas, às vezes, pai e mãe, por ignorância, toliu. Vocês devem lembrar que aqui quem é pai, quem é avô, e quem é jovem não é pai nem avô, mas foi criança. Você se lembra, você quando criança, aquela fase sua criativa, em que você gostava de desmontar as coisas para ver como era? E se pai e mãe não entendiam que aquilo fazia parte do desenvolvimento humano e agia de uma forma muito imprópria, você quebrou de novo, você quebra tudo, você não tem cuidado com nada e despejou no depósito da sua alma, no seu coração, palavras pesadas. Você, como adulto, você não vai ter iniciativa para fazer certas coisas. Então, eu estou te dando exemplos negativos de como o depósito do seu coração foi preenchido à medida que você era criança, os anos iam se passando pela atitude dos seus pais, pela palavra dos seus pais. É claro que esse depósito também pode ter coisas boas. E o ideal é que tenha mais coisas boas do que ruins, né? Aqueles pais positivos, mais positivos do que negativos, aqueles pais que explicavam a razão do não, aqueles pais que incentivavam, olha que bom, você foi muito imaginativo, você foi criativo, você é muito inteligente, são os bons depósitos. Mas os bons depósitos nós não precisamos de cura nem de mudança,
Por isso eu citei mais, procurei ser mais detalhado em relação aos maus exemplos, que esse é que nós precisamos de ajuda do Senhor. Mas também tem as experiências, elas foram sendo depositadas lá no seu coração. Vou te dar um exemplo. Certa vez um menino estava na escola, ele tinha por volta de 7 anos, estava acho que a alfabetização, e então, aquele dia, a professora havia decidido que cada aluno ia chegar ao quadro e, para mostrar o seu desenvolvimento, ia escrever o seu nome no quadro. E então chegou a vez dele. O nome dele era César. E ele escreveu César com S. Quando ele terminou de escrever, a professora falou assim: olha, esse menino é tão burro que nem o seu próprio nome ele sabe escrever. Então, aquela experiência marcou esse menino e ele passou a ter medo de autoridade. Ele se converte, mas se o pastor vinha no corredor da igreja, ele ia pelo outro, porque o pastor também é uma autoridade. Ele tinha muita dificuldade no trabalho, no emprego, porque a autoridade feriu o coração dele na infância. Esse era o depósito. E quem foi ferido não quer ser ferido uma segunda vez. Então, Greg Hill nos ensina que você arma uma couraça para proteger o seu coração. Antes de me ferir, eu firo. Ou então eu fujo da situação para não ser ferido. E ele vivia fugindo, então, de autoridade. Agora, o problema é que essas coisas que acontecem na nossa vida influenciam a nossa vida espiritual. Porque Deus também é uma autoridade. E quem foge de autoridade com medo dela vai fazer igual Adão e Eva fizeram. Fugiram da autoridade divina com medo dela. E há pessoas que fogem da autoridade de Deus, não querem serem confrontadas com a autoridade de Deus, a autoridade da sua palavra, porque tem medo de autoridade. Mas se a autoridade pode errar e nos ferir, mas a autoridade também pode ser usada por Deus para nos abençoar e nos impulsionar. Quem é que te promove na empresa? Uma autoridade. Quem é que te promove no reino? Uma autoridade. Se o diabo pode usar a autoridade, mas Deus também pode. Amém? Então, experiências, às vezes, colocaram depósitos no seu coração. Um outro caso, a mulher queria muito se dar bem com a mãe, porque agora ela também já era mãe, então ela entendia a mãe melhor. E é assim que acontece com os filhos, né? À medida que os filhos vão ficando mais velhos, parece que eles nos amam mais, porque eles conseguem ver, através das experiências que eles têm agora como pai e mãe, que não era tão fácil ser pai e mãe como eles pensavam, ser pai e mãe tão certinho como eles gostariam, né, na adolescência, na juventude. E ela queria muito se dar bem com a sua mãe. E ela convidava sempre a mãe: mãe, vamos comer uma pizza? E aquele encontro começava bem e terminava mal. Tipo assim, poxa, para que eu convidei? Né? Só que ela, além dessa dificuldade com a mãe, ela tinha medo fóbico de água. Então ela não ia em piscina, não ia em rio, nem na praia. Mas ela queria se dar bem com a mãe e não conseguia. E tinha medo fóbico de água, mas não teve nenhuma experiência de afogamento. Interrogação: por quê? Por que eu sou assim se eu não quero ser assim? Tinha um depósito no coração. Quando ela estava para nascer, e aí, experiências até interessantes. A Valentina, acho que saiu, para ela que vai cursar faculdade de medicina. Essas coisas a academia não explica. Ela ficou com o cordão umbilical enrolado no pescoço e ela estava morrendo afogada com líquido amniótico. Ali, no inconsciente, porque a partir do 6º mês de gestação, o seu sistema neurológico está formado. Você já gravou voz, o tom da voz do pai, da mãe, entendeu? Você já tem memórias ali. Então, ali, o medo inconsciente da água e a raiva incubada da mãe. Era um depósito no coração. Então,
Dadas essas explicações, você tem o seu coração é um depósito. Jesus falou isso, é um depósito da sua alma. A pergunta é, o que está depositado lá? Que te leva a avançar ou que tem atrapalhado a sua vida? Com Deus e com as pessoas. Faça um inventário, Espírito Santo, me ajuda a fazer um inventário nesta manhã, à medida que sou ministro da minha vida. Quais foram os depósitos que meu pai fez na minha vida? Eu tive um pai presente, eu tive um pai ausente, eu tive um pai embrutecido, eu tive um pai enraivecido, eu fui desprezado pela minha mãe antes de nascer, ou eu fui ignorado pelos meus pais depois que eu nasci. Então, Jesus, ele estava dizendo, olha, aquilo que está depositado vai influenciar a sua maneira de pensar, de agir e de falar. Porque as suas ações aqui fora são consequências do depósito que está aqui dentro. E você agora entende melhor que Deus planejou uma solução para isso. Quando ele usa o profeta Ezequiel para dizer o seguinte, eu vou te dar um coração novo. Deus sabia que o problema de Israel não era só racional. Saber por A mais B mais C que Deus é onisciente, que Deus é onipotente, que Deus é onipresente. Ele já sabia disso tudo. Os milagres na caminhada do deserto evidenciaram isso para Israel, mas o problema não era aqui, o problema era no coração. Você nunca será uma pessoa diferente se o seu coração não for modificado. Não depende do seu esforço nem do seu empenho. A única maneira de você se ver livre da escravidão, das experiências ruins do passado ou dos erros dos seus pais cometidos, ainda que eles te amassem, mas cometeram erros, ainda que sejam involuntários, pais mais capacitados erram menos, mas também erram, é Deus te dar um novo coração. Quando você entende isso, você entende a importância de Jesus Cristo na vida de uma pessoa. Porque Jesus faz por você o que ninguém mais pode fazer, te dá um coração novo. As experiências não serão apagadas, apenas a dor que é curada. Experiências é o seu testemunho. Mas não dói mais, não fere. Você não precisa ficar usando autodefesa novamente, quando se sente ameaçado novamente naquela área. E uma outra questão que é importante pensarmos é o seguinte. A Bíblia também fala que você deve ser realista sobre o seu coração. Deus usou, então, um outro profeta, o profeta Jeremias, para nos lembrar disso. Ele usa Jeremias para dizer assim, ó, enganoso é o coração do homem mais do que todos os males. Não lembro agora o finalzinho. Nós costumamos usar esse versículo para desconfiar dos outros. Mas no original hebraico não é essa a finalidade, é para você desconfiar do seu coração, não do coração do outro. Porque tem gente que fala assim, meu coração está em paz, mas ela está em pecado, Ananias e Safira. Aparentemente, nada acusava a consciência de Ananias e Safira estar mentindo para o Espírito Santo, está mentindo para Pedro. Estarem sendo desonesto dentro da igreja. Vendi, portanto, e estou dizendo que estou entregando tudo. E não era, isso era uma mentira, não era verdade. Não há nenhum indício que havia algum peso de consciência. Porque o que acontece, para você entender? Só sente peso de quem pecou quem está andando com Deus. Só sente peso do pecado quem está andando com Deus. Quem não está andando com Deus não sente nenhum peso do pecado. Pode sentir ressaca no dia seguinte, mas peso do pecado não sente. Porque o pecado, no momento, traz prazer à carne. Se não trouxesse prazer à carne, ninguém pecava. Se o pecado fizesse a carne doer, ninguém pecava. Ninguém quer espetar uma injeção no seu próprio corpo sem necessidade. Ninguém quer sentir dor sem necessidade. Então, Deus fala assim, olha, desconfie do seu coração. Sabe por quê? Eu acho que devemos pensar, então, no exemplo que Jesus dá no Novo Testamento sobre 2 homens orando no templo. Não é?
o fariseu e o publicano. Qual era a visão que cada um dos dois tinha sobre o seu próprio coração? A visão que o publicano tinha sobre o seu próprio coração: eu não mereço nem que Deus me ouça. A visão que o fariseu tinha do seu próprio coração: olha, a nível de santidade, eu sou top. Ó. Eu estou aqui, ó. Eu mereço que Deus me ouça. E aí ele lista algumas coisas que ele fazia e algumas coisas que, na visão dele, o publicano fazia, o pecador fazia, mas ele não fazia. Então, a visão dele é o seguinte: o meu coração só tem coisas boas, o meu tesouro está legal, o meu depósito está limpo. O que nós aprendemos com Jesus? Ele estava errado. Então, o fariseu desta ilustração que Jesus conta, ele serve para o que Deus fala através de Jeremias. Às vezes, aquele que se acha tão indigno diante de Deus, por Deus é aceito. E aquele que se acha tão merecedor, por Deus é reprovado. Porque enganoso é o coração do ser humano. Na dúvida, o que é melhor? Você chegar diante de Deus como fariseu ou como publicano? Na dúvida, é melhor: Senhor, por mais que eu acho que eu estou andando certo aos teus olhos, tem misericórdia de mim. Porque quem tem que fazer esse juízo é Deus. Então, como é que o depósito do seu coração foi formado? O que precisa ser retirado de lá, que não faz bem para você, não faz bem para o reino, né? Prejudica seu relacionamento com Deus, com as pessoas, as experiências que foram traumáticas, que deixaram marcas indeléveis, negativas na sua alma. E Jesus explica para você: olha, enquanto isso não for resolvido, tudo que você fala, você pode não perceber, mas está vinculado àquilo que aconteceu. Porque você está tirando daquilo que foi depositado na sua alma. E ele então nos ensina que nós precisamos de transplante do coração até chegar na eternidade. O primeiro transplante foi quando você se converteu. Mas não dá. Se você tiver que fazer 5 cirurgias, via de regra, os médicos não fazem todas de uma vez, porque o corpo não vai resistir. Deus é mais sábio que os médicos. Se ele precisa fazer uma obra muito grande no seu coração, ele vai por etapas. É um culto, é uma pregação, é uma escola dominical, é um veredas, é um curso bases. E aí é o problema, né? Quem não é perseverante. Porque Deus não consegue engatar com aquela pessoa. Começa e para, começa e para. Porque a pessoa tem ânimo dobre. Deus começa a desenvolver uma etapa de cura, mas daqui a pouco ela sumiu, daqui a pouco ela desistiu, daqui a pouco ela deu para trás. Mas tinha que ser um processo. Deus não ia fazer tudo de uma vez, porque não ia conseguir haver entendimento, não ia conseguir haver resposta que Deus espera. Então, ele vai fazendo aos poucos. Ele traz à tona, ele revela, ele tira da escuridão para que, iluminado pela palavra, o Espírito Santo tenha material para trabalhar. Você seja consciente da sua necessidade, você queira a cura, você aceite o processo. Então, Deus trabalha dessa forma. E nós estamos ainda no primeiro mês do ano de 26. Né? Hoje é o último domingo já? Hoje é o último domingo. Todos nós queremos que Deus mude a nossa vida. Eu acredito que, não vou dizer, talvez haja alguém aqui já bem realizado, bem satisfeito. Mas se eu falasse assim, ó, quem quer que Deus mude alguma coisa na sua vida? Eu levantaria a minha mão. Entendeu? Eu não posso dizer que está tudo como eu gostaria.
Mas o que eu preciso entender hoje de manhã, e você também, é que talvez a minha maior preocupação não é a maior preocupação de Deus. Talvez o meu maior desejo não é o maior desejo de Deus nessa questão. Talvez o que eu quero mais é mudança de vida, sem preço nenhum, na minha alma. Porque o que Deus mais quer não é mudar a minha vida, é mudar o meu coração. Porque quando o seu coração muda, aí você tem uma vida nova. Não porque as pessoas mudaram, não porque as circunstâncias são outras, porque você é outro. Sua leitura muda. Quando a sua leitura é diferente, você interpreta diferente e as conclusões são completamente modificadas. Só temos uma saída se queremos um processo de santificação contínua na nossa vida. Transplante de coração todas as vezes que Deus nos mostrar que Ele quer mudar o nosso coração. Precisamos orar novamente. Senhor, dá-me um coração igual ao teu. Precisamos orar novamente, usando o profeta Ezequiel. Senhor, me dá um coração novo. Me dá um coração novo para o meu casamento. Me dá um coração novo para a minha vida com meus pais, com meus filhos. Me dá um coração novo para continuar na minha empresa. Eu já contei aqui, mas talvez vale a pena relembrar você bem rapidinho, porque o horário me crucifica nesse momento. Eu fui perseguido por trabalhava no banco e tinha uma mulher que era superior a mim em cargo. Eu fui perseguido por ela gratuitamente. E sempre me tratava mal. Então, eu comecei a orar para Deus fazer ela ser demitida. Passou um tempo, eu vi que não resolvia, falou, eu tenho que melhorar a minha oração. Eu falei, Senhor, agora eu peço para ela ser transferida. O banco tem muitas agências, filiais, não precisa ela trabalhar aqui. Transfere ela para outra agência. Aí não funcionou. Aí eu cheguei ao ponto que Deus quer que você chegue em qualquer situação que tenha alguma coisa semelhante. Senhor, se ela não mudar, muda o meu coração. Que ela, ao me ferir, eu não me sinta ferido. O que aconteceu? Ela foi promovida a gerente de poupança, na época tinha, era gerente de poupança, gerente de agência, gerente PJ, gerente de agência e o gerente geral. Acho que era mais ou menos assim. A gerência tinha um monte de gerente lá. Então ela entrou para a carreira da gerência. Ela era supervisora de caixa. Aí eu fui promovida a supervisor de caixa. Aí eu fui promovido e fui direcionado a ser supervisor dos caixas da poupança. Então, quem era gerente da poupança? Mas aí ela mudou completamente. Luiz, dá para fazer isso aqui, por favor? Por favor, nunca tinha existido. Tudo por favor. Tudo por favor. Antes de Deus mudar a minha vida, Ele mudou o meu coração. Você está entendendo o que Deus está falando com você hoje? Sim ou não? Você concorda com Ele? Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Feche os seus olhos e fala, Senhor, por que eu sou desse jeito? O que foi depositado no meu coração pelos meus pais ou pelas experiências traumáticas que eu passei? Por que a minha insegurança? Por que a minha ansiedade? Por que a minha agressividade? Por que a minha desconfiança? Por que o meu julgamento, a minha condenação? Por que, Senhor? Eu conheço que a Tua palavra condena essas coisas, eu concordo com ela, mas por que, Senhor, eu não consigo? Me ilumina, Espírito Santo, traz à tona e me ajuda a liberar o perdão para quem colocou essa semente do bornal de Satanás no depósito da minha alma, que é o meu coração, e tem influenciado a minha vida, Senhor. Tem me prejudicado, tenho
prejudicado outros. Faça essa oração, peça isso ao Espírito Santo. Os traumas que você passou. Na sua infância. Às vezes o pai foi embora, a mãe morreu. Deus sabe quais são os traumas que você passou. Isso dói, isso não foi fácil. Mas a graça de Deus é maior do que qualquer trauma. A graça de Deus cura e tira a dor. Porque você entende que Deus deixou, mas ele não era mau, ele tinha um propósito. Ele não deixou porque era mau, é porque ele tinha um propósito. Transformar a tragédia em triunfo, transformar você em um consolador de pessoas que vão passar pelo mesmo tipo de experiência. Quando alguém vivenciou algo parecido, ela tem facilidade de entender o outro quando passa pelo mesmo. Às vezes todo mundo critica, mas você passou pelo mesmo, você entende. Por isso que Jesus entende todos nós. A Bíblia diz em Hebreus que nós não temos um sumo sacerdote que não tenha capacidade de nos entender. E ele entende lá no âmago, porque ele conhece a essência das coisas. Ele sabe a causa principal. Peça perdão a Deus mesmo você não tendo culpa, mas como você já prejudicou o reino e pessoas, você vítima, por não ter um bom depósito. Continue orando, conversando com Deus. E você ora, eu quero que você escute isso enquanto você ora ou está com a sua cabeça reclinada. Eu acredito que todos aqui já ouviram falar do programa Acumuladores. Coisa terrível, não é? Aquelas casas entulhadas de lixo. Aquilo é lixo para quem está de fora, mas para o acumulador, aquilo ali é um tesouro. Ele não deixa ninguém mexer, tirar nada, limpar nada. É isso que o diabo às vezes quer fazer conosco. Ele nos entulhou de lixo no nosso coração e quer que a gente fique considerando aquilo um tesouro apegado. Não deixa o Espírito Santo tirar. Não deixa ele colocar a mão. E ele está querendo tirar para nos libertar, para termos uma outra vida. Aqueles que participaram do programa de acumuladores, que deixou a equipe tirar, voltar a viver, né? Voltar a usufruir da sua casa, do seu imóvel, dos seus móveis. Senhor, o Senhor nunca nos traz a tua casa sem um propósito, sem um objetivo. O Senhor é um Deus de planejamento. E antes de nós chegarmos, o Senhor planeja a palavra, o Senhor planeja a pregação, o Senhor planeja a mensagem, o Senhor planeja o texto. E nós cremos, Senhor, que nesta manhã o Senhor nos permitiu estar aqui para ouvirmos essa doce voz, para sermos arguídos pelo Teu Espírito, pela Tua Palavra, para o Senhor arrasar conosco, para o Senhor nos fazer ver e entender certas coisas. Por que nós não conseguimos melhorar? Porque nós não somos uma outra pessoa se nós gostaríamos tanto de ser. Existem depósitos no nosso coração que precisam ser removidos, porque não é um bom depósito. Quando crianças, talvez como uma esponja, nós absorvemos o que era bom e o que era mal. Mas hoje de manhã, Senhor, nós queremos que o Espírito Santo, nós damos as chaves do coração a Ele e autorizamos, faz a limpeza. Faz a limpeza necessária. Não queremos ser acumuladores de lixo espiritual, lixo moral, lixos traumáticos, emocionais. Não queremos, Senhor. Limpa a tua casa, Senhor. Nosso coração é a tua casa. Limpa ela totalmente. E sempre que for necessário, Senhor, dá-nos um coração novo. De tal maneira que, quando chegar a nossa hora de ir para o céu, nosso coração esteja
bastante parecido com o de Jesus. Assim nós oramos, assim cremos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus por esse tempo tão precioso. Amém? Vamos sair daqui abençoados, coração aberto para colocar em prática essa palavra. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos. Nós bendizemos o teu nome por esse tempo tão precioso, Pai. Nós ouvimos a tua voz e nós te agradecemos, Senhor. Muito obrigada, Pai, pelo teu cuidado para conosco. Muito obrigada, Senhor, porque tu nos trata, porque tu cuida de nós, Senhor. Que a tua boa mão continue nos sustentando, nos fortalecendo. Pai amado, nos ajuda através do teu Espírito a não perder nenhuma oportunidade, Pai. Oh, Senhor, nenhuma oportunidade que tu nos dá através da palavra, do veredas, dos cursos, Pai. Nos ajuda, Pai, para estarmos atentos, Senhor, à tua voz e ter o nosso coração totalmente transformado. Nós precisamos disso, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, te pedimos que tu nos leve em paz para os nossos lares. Nos dá um tempo abençoado com nossos familiares, aquilo que vamos fazer hoje à tarde e que hoje à noite, Pai amado, oh Senhor, nós estaremos aqui de volta, Pai, para continuar em comunhão, Pai, uns com os outros, aprendendo mais ainda da tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, não nos deixe dispersar por nada, Senhor, mas que estejamos atentos, Pai, em nome de Jesus. Aleluias, Pai.